10 civilizações que desapareceram misteriosamente. Os Olmecas, dita como uma das primeiras sociedades mesoamericanas, os Olmecas habitaram as planícies tropicais do centro-sul do México. Os primeiros sinais dos Olmecas são de 1400 a.C. na cidade de São Lourenço, sendo a cidade principal, que foi apoiada por dois outros centros, Tenochtitlan e Potrero Nuevo. Os Olmecas eram ótimos construtores, sendo que suas cidades continham templos cerimoniais, muitas casas, grandes pirâmides cônicas e monumentos de pedra, incluindo as cabeças colossais, construção mais conhecida deles. A civilização olmeca se baseou fortemente no comércio entre as diferentes regiões olmecas e com outras sociedades mesoamericanas. Os olmecas são considerados um dos povos mais desenvolvidos de sua época e são apontados como a cultura mãe de muitas outras civilizações mesoamericanas. Qual foi o fim dessa cultura? Cerca de 400 anos antes de Cristo, a metade oriental das terras dos Olmecas foi despovoada, possivelmente devido às alterações ambientais. Provavelmente, eles mudaram após atividade vulcânica na área, ou teoria popular é que eles foram invadidos, mas ninguém sabe quem foram os invasores. Apenas teorias. Os nabateus. Os nabateus eram uma cultura semita que habitava parte da Jordânia e Canaã no século 6 a.C. Eles são mais conhecidos como os construtores da cidade de Petra, que foi sua capital. Petra é uma cidade impressionante, esculpida ao lado de um penhasco. Os nabateus adquiriram sua riqueza por ser um ponto importante em uma complexa rede comercial, através do qual eles negociavam marfim, especiarias, metais preciosos, pedras preciosas, incensos, açúcar e produtos medicinais. Ao contrário de outras sociedades do seu tempo, não havia escravidão e cada membro da sociedade contribuía nas tarefas de trabalho. E qual foi o fim dessa cultura? Durante o século IV d.C., os nabateus abandonaram Petra e ninguém sabe o porquê. Evidências arqueológicas provam que seu êxito foi organizado e sem pressa, o que nos leva a crer que eles não foram expulsos de Petra por outra cultura. A explicação mais provável é que as rotas comerciais, a qual dependiam, foram movidas para o norte, mas não há nada comprovado. Império Axumita. Império Axumita começou no primeiro século depois de Cristo, no que é hoje a Etiópia, e acredita-se ser o lar da famosa rainha de Sabá. Aksum foi um grande centro comercial com exportações de marfim, recursos agrícolas e ouro. Negociavam no Mar Vermelho, Mediterrâneo e com a Índia. Devido a isso, Aksum era uma sociedade muito rica e foi a primeira cultura africana a emitir sua própria moeda, o que nos tempos antigos era um sinal de grande importância. Os monumentos mais famosos de Aksum são as estelas, obeliscos gigantes esculpidos que atuaram como lápides de reis e nobres. Aksumitas primitivos adoravam vários deuses, mas seu deus principal era chamado Astar. Em 324 d.C., o rei Ezana II se converteu ao cristianismo e desde então Aksum era uma cultura zelosamente cristã e é ainda supostamente a casa da Arca da Aliança. Para onde eles foram? Segundo a lenda local, uma rainha judia chamada Iodite derrotou o Império Axumita e mandou queimar suas igrejas e livros. No entanto,
Outros acreditam que a rainha pagã do sul, Bani al-Anwiya, levou-os a Shumita ao declínio. Outras teorias incluem as alterações climáticas, isolamento comercial e queda na agricultura, gerando fome. Cultura dos micênicos. Crescendo fora da civilização minoica, os Mycenaeans se fundiram em torno de 1600 a.C. no sul da Grécia, sendo distribuído ao longo de 2 ilhas e no sul do continente. Os Mycenaeans construíram e invadiram muitas grandes cidades como Micenas, Tirinto, Pilos, Atenas, Tebas, Orchomenos, Loucos e Knossos. Muitos mitos gregos foram criados pelos micênicos, incluindo a lenda do rei Agamenon, que liderou as forças gregas durante a Guerra de Troia. Os Mycenaeans eram uma potência dominante naval e usaram suas proezas navais para o comércio com outras nações, bem como para os esforços militares. Por causa da falta de recursos naturais, os Mycenaeans importavam muita matéria-prima e transformavam-nas em produtos manufaturados e, portanto, tornaram-se mestres artesãos, conhecidos em todo o mar Egeu pelas suas armas e joias. Onde foi parar essa cultura? Ninguém sabe ao certo, mas uma teoria é que a agitação entre a classe camponesa e da classe dominante levou ao fim dos Mycenaeans. Fatores naturais como terremotos também são citados, mas a teoria mais popular é de que eles foram invadidos por uma civilização do norte, como os dórios e jônios, que se instalaram na região após a queda dos Mycenaeans, ou os povos do mar, que na época estavam migrando dos Balcãs ou ao Oriente Médio. Nenhuma dessas questões explica de onde floresceu a cultura micênica, já que também eram invasores. Nada comprovado e o mistério continua. A cultura do Império Khmer. O Império Khmer floresceu no que hoje é o Camboja, em torno do 9º século d.C., e se tornou um dos mais poderosos impérios do Sudeste Asiático. O império é conhecido pela maioria das pessoas como a civilização que construiu Angkor, no Camboja. O Khmer foi uma cultura incrivelmente poderosa e rica, estavam abertos a sistemas de crenças diversas, incluindo o hinduísmo, budismo Mahayana e budismo Theravada, que eram as religiões oficiais do império. Seu poder também incluiu o militar, pois eles lutaram muitas guerras contra os Anamitas e Shans. Onde é que eles foram parar? O declínio do Império Khmer pode ser atribuído à combinação de vários fatores. O primeiro é que o império era governado por um rei, mas com a introdução do budismo Theravada, que ensina a autoiluminação, fez com que o rei esquecesse a população, impactando na quantidade de alimento que deveria ser produzido. Durante o reinado de Jayavarman VII, uma rede de estrada elaborada foi construída para facilitar o transporte de mercadorias e tropas por todo o império. Mas alguns estudiosos acreditam que essas estradas trabalharam contra eles, tornando mais fácil para os invasores, como a Ayutthaya, indo direto a Angkor, esquecendo o achômetro. Ninguém sabe verdadeiramente para onde foram. Cultura Cucuteni-Tripilian. Na Romênia são os Cucuteni, na Ucrânia são os Tripilians e na Rússia são os Tripoli. A cultura do Neolítico, que floresceu entre 5500 a.C. e 2750 a.C. No seu auge, a sociedade Cucuteni-Tripilian construiu os maiores assentamentos do Neolítico da Europa, com cidades de até 15.000 pessoas. Um dos maiores mistérios dessa cultura é que a cada 60 a 80 anos queimava a aldeia inteira para reconstruí-la em cima da velha. A cultura Cucuteni-Tripilian era matriarcal. As mulheres foram as chefes de família e também faziam o trabalho agrícola, cerâmica, têxtil e vestuários. Os homens eram caçadores, fabricantes de ferramentas e foram responsáveis por cuidar de animais domésticos.
Sua religião era centrada em torno da grande deusa mãe, que era o símbolo da maternidade e da fertilidade agrícola. Eles também adoravam o touro, fertilidade e força do céu, e uma cobra, que se representava a eternidade e movimento eterno. Existem algumas teorias que falam sobre a era astrológica de Touro, que explicaria por que considerava o touro como a força do céu e a cobra, a serpente, era o símbolo dos deuses. Aonde eles foram parar? Uma das principais teorias sobre o fim da cultura Cucuteni-Tripilian é a hipótese de Kurgan, que afirma que eles foram conquistados pela cultura Kurgan. No entanto, os pontos de arqueologia mais recentes demonstram uma mudança climática drástica que poderia ter levado a uma das piores secas da história da Europa, sendo devastadora para uma cultura que se baseou fortemente na agricultura. Cultura Clovis. Pré-históricos nativos americanos, a cultura Clovis remonta a 10.000 anos antes de Cristo, centrada nas planícies do sul e centro da América do Norte. São arqueologicamente reconhecidos por lança de sílex lascados, chamados pontos de Clovis. Eles usaram lanças para caçar animais grandes como mamutes e bisões, e animais pequenos como veados e coelhos. Estudiosos dizem que Clovis foram os primeiros habitantes humanos do Novo Mundo e são considerados os ancestrais de todos os povos do norte e culturas indígenas sul-americanas. Existe a crença de que eles cruzaram o Estreito de Bering da Sibéria para o Alasca durante a Idade de Gelo e depois seguiram para o sul, onde há climas mais quentes. Como essa cultura desapareceu? Há várias teorias em torno do desaparecimento da cultura Clovis. A primeira afirma que uma diminuição na megafauna, juntamente com menos mobilidade em sua cultura, o levaram a se ramificar e formar novos grupos culturais, como a cultura Fonson. Outra teoria é que as espécies de mamute e outras se extinguiram devido ao excesso de caça, deixando Clovis sem uma fonte de alimento viável. A teoria final gira em torno de um cometa que caiu na Terra ao redor da região dos Grandes Lagos e afetou significativamente a cultura Clovis. Os minoicos, nomeados após o lendário rei Minos, os minoicos habitavam o que é hoje Creta, entre 3.000 e 1.000 a.C. Na mitologia grega, Minoa era a terra do Minotauro, um mítico meio homem, meio touro, que vivia em um labirinto e matava qualquer um que entrasse nele. Na realidade, os minoicos foram a primeira civilização conhecida da Europa. Hoje, tudo o que resta da civilização minoica são seus palácios e os artefatos encontrados dentro. A civilização minoica foi de grande organização social, arte e comércio. Os minoicos, no início, falavam uma língua que nós chamamos linear A, que durante o período posterior foi substituído por linear B, sendo que ambas foram baseadas em pictogramas. Não há nenhuma evidência de qualquer cultura militar encontrada nos palácios de Minoan, e parece que seu poder era puramente econômico. Como acabou essa cultura? Muitos estudiosos acreditam que os minoicos foram aniquilados por uma erupção vulcânica na ilha de Terra, Santorini agora, mas há evidências de que eles sobreviveram. No entanto, a erupção teria matado toda a vida vegetal, assim gerando fome e danificando seus navios, levando-os ao declínio econômico, e acredita-se também que durante esse tempo eles foram invadidos, possivelmente pelos Mycenaeans. Os Anasazis. Os Anasazis, ou pueblos ancestrais, eram uma cultura nativa americana que surgiu na área de Four Corners, nos Estados Unidos, Novo México, Arizona, Colorado e Utah, por volta de 1200 a.C. Os pueblos eram caçadores e coletores que viviam em casas de cova rasa. Mais tarde, eles desenvolveram a horticultura e a agricultura, milho, feijão, abóbora. Também encontrada em sítio arqueológico dos Anasazis, cerâmica, cesto de junco, elaborados sandálias, roupas de peles de coelho, pedras de moagem, arcos e flechas. Os Anasazis esculpiram cidades inteiras em penhascos, feitas de pedra ou lama de adobe, como em Chaco Canyon.
Esta cidade era um centro de muitos eventos culturais e cívicos, e foram ligadas umas às outras por centenas de quilômetros de estradas. Como eles se extinguiram? Por volta de 1300 d.C., os pueblos ancestrais abandonaram suas casas espalhadas nos penhascos. Muitos estudiosos acreditam que, depois de uma explosão populacional, métodos agrícolas pobres e uma seca regional trouxeram a fome a essa civilização. Devido a esta falta de alimentos, os Anasazis migraram para ao longo do Rio Grande ou para as mesas Hopi. Assim, muitos índios modernos acreditam que são descendentes dos Anasazis. Estudo recente comprova que esta mudança do clima não poderia explicar o declínio da Anasazis e sugere que fatores sociais e políticos, como um conflito, levou a seu fim. Assim, vemos que a criatividade não faz parte da história tradicional, pois a maioria das explicações falam a mesma coisa, o mistério persiste. A civilização do Vale Arapan. Esta civilização habitou uma área de tamanho da Europa Ocidental, no que é hoje o Paquistão, e o oeste da Índia, do Vale do Indo ou Arapan. Floresceu essa civilização em 3300 a 1300 a.C., embora a área já fosse habitada desde 7.000 anos antes de Cristo. Apesar de ser uma das maiores civilizações antigas, não se sabe muito sobre os Arapan, principalmente porque a sua linguagem nunca foi decifrada. Sabemos que eles construíram mais de 100 cidades e vilas, incluindo as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, cada um dos quais foi construída com um layout organizado e um sistema de encanamento complexo. Evidências sugerem que Harappan teve um governo unificado e que não existiam classes sociais. Também não há evidência de atividade militar, por isso é provável que eles viviam em paz. Eles eram astrônomos, hábeis e foram bem versados na agricultura, cultivo de trigo, cevada, ervilha, melão, gergelim e algodão, tornando-se a primeira civilização a produzir tecido de algodão e domesticando vários animais como bovinos e elefantes. Como eles foram extintos? Há várias teorias sobre o que aconteceu com a civilização do Vale do Indo. Algumas pessoas acreditam que eles declinaram por causa de mudanças no seu ambiente, como a diminuição no tamanho do nível dos rios ou as temperaturas mais frias, mais secas, que também são evidentes em todo o Oriente Médio. Outra teoria popular é que os arianos invadiram por volta de 1500 a.C. Livros como o Mahabharata afirmam que essas cidades já existiam há 12.000 anos. Tinham carros voadores chamados Vimanas e armas de grande tecnologia. Fica evidente que a história tradicional está perdida quanto ao início e o fim desta grande civilização. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigada.